Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Hoje o grande destaque então vai para o acordo comercial preliminar entre os Estados Unidos e a União Europeia em matéria de direitos aduaneiros. O acordo, aliás, embora seja preliminar e tenha que ter mais pormenores, como é óbvio, inclui já vários elementos importantes, como, por exemplo, o limite máximo de 15% então aos direitos aduaneiros, aplicáveis a produtos da União Europeia importados para os Estados Unidos, um compromisso também da União Europeia em adquirir energia americana no valor de 750 mil milhões de dólares, o que irá também, de certa forma, reduzir aqui a dependência dos fornecimentos russos, e também um investimento adicional de 600 mil milhões de dólares da União Europeia na economia americana. Além disso, também inclui um sistema de tarifas de 0% de uma série de produtos, incluindo aeronaves e peças, por exemplo, equipamentos de semicondutores, também determinados produtos químicos, medicamentos também genéricos, recursos naturais, produtos agrícolas, entre outras matérias-primas essenciais. Acima da mesa está ainda a questão sobre bebidas alcoólicas, portanto, que continuam a ser objeto, então, de negociação. Também o facto de conversações comerciais entre Estados Unidos e China em Estocolmo terem dado, então, início aqui a um forte sentimento no mercado chinês, que levou, então, para já a uma trégua tarifária que poderá ser prolongada durante mais 90 dias, e está a impulsionar, como é óbvio, aqui o sentimento também no mercado asiático. Olhando para o mercado, então, a Europa, portanto, abriu com um gap em alta, a maior parte dos índices. Entretanto, a maior parte deles já vieram fechar os gaps ou estão neste momento a corrigir. A ação asiática forte, conforme referi, e os Estados Unidos também, para já, perspectivam uma abertura em alta dos respectivos índices. No calendário económico desta semana, teremos aqui vários dados macroeconómicos importantes. Iremos detalhar um pouco mais no vídeo de hoje, então, da análise semanal, com destaque, então, para o dia de amanhã, em que temos aqui o início da conversa do consumidor da Conference Board referente ao mês de julho, também os JOLTS, portanto, as vagas de emprego e os inventários do petróleo. Depois, quarta-feira, será o dia mais importante, com reuniões de 3 bancos centrais de referir, portanto, Canadá, às 14h45, FOMC, às 19 horas, e Banco do Japão, às 23 horas. Também na quinta-feira, dados, então, de PMI chinês e PCE nos Estados Unidos, e sexta-feira dados também de PMIs na zona euro, inflação na zona euro também, e os dados do NFP nos Estados Unidos às 13h30. Portanto, muitos dados importantes esta semana. Além disso, teremos também a divulgação de resultados de empresas, nomeadamente das 7 magníficas. A recordar que 37% das empresas do SP500 vão apresentar resultados esta semana, portanto, será uma semana bastante atribulada e espera-se também bastante volátil nos mercados. Olhando então para os índices, começando aqui pelo mercado europeu. O DAX então abriu com um gap em alta e já veio fechar o gap, conforme havia referido. O IBEX também abriu com um gap em alta e para já está a manter. O CAC também abriu com um gap em alta, mas já veio fechar o gap, conforme estamos aqui a ver. Portanto, para já anulou então esse movimento inicial bullish. Também aqui o FTSE a vir fechar o gap e também aqui o Eurostock 50 a cair um pouco, apesar de não ter ainda fechado o gap, parece para já querer continuar a cair. Os americanos também aqui corrigirem um pouco. Movimento normal depois deste esticão na abertura do mercado. O Nasdaq também a corrigir, bem como Dow Jones e o Russell 2000. Recordar que o Dow Jones continua aqui com este canal em vigor, cujo target não foi ainda atingido. Como tal, o VIX continua em queda e fez aqui, esta madrugada, um novo mínimo aqui nos 17 pontos. Portanto, começa aqui a aproximar-se de uma zona de suporte bastante importante entre os 16,50 e os 17. Olhando para as matérias-primas, começando aqui pelas agrícolas, o café continua aqui a corrigir em alta, parece estar a negociar no género de um canal, portanto, vamos ver até onde é que poderá ir. Qualquer vinda aqui esta resistência ou ao limite superior deste canal poderá ser interessante para shorts no café. O milho continua em queda, portanto, depois desta correção que teve lugar há uma semana atrás, parece estar a voltar à tendência de queda. O cacau mantém-se aqui ainda dentro deste canal descendente, portanto, reagiu aqui fortemente em baixa, agora está a recuperar um pouco, e o açúcar também caiu bastante na sexta-feira e hoje aqui a recuperar ligeiramente. Já o zinco
reagiu, cá está, em baixa, novamente, no limite superior deste canal de longo prazo e ativou, inclusive, aqui um padrão de cabeça e ombros, portanto, mantém para já o potencial para continuar a cair. Nas energéticas, o petróleo continua a consolidar, caiu aqui na semana passada, depois agora está a recuperar e o gás natural mantém-se também aqui a negociar em range, mas a tendência, como podemos ver, é claramente de queda e deverá ser uma questão de tempo até vir aqui à zona dos $3. Metais preciosos, o ouro, portanto, foi aqui o trade então da semana passada, ativou este padrão de cabeça e ombros, o target foi então atingido e agora parece ter potencial para cair, se confirmar aqui a quebra desta linha de tendência. Para já caiu, mas está aqui ainda abaixo da linha, mas aqui com vontade de querer romper em alta. Vamos ver. Se confirmar a quebra, poderá realmente continuar a cair até aqui ao suporte dos 3.260. Prata também, portanto, atingiu aqui, aliás, o trade que nós demos na semana passada foi este aqui da prata, não foi o ouro. O cabeça e ombros foi atingido na sexta-feira, portanto, no próprio dia, com um grande movimento de queda. Agora está a corrigir, eventualmente poderá continuar, então, o seu movimento também de queda. Olhando para o mercado de Forex, hoje temos aqui um dólar que está a recuperar bastante, como iremos ver já daqui a pouco no gráfico. A libra muito forte também e o CAD forte. Do lado das mais fracas temos aqui as moedas relacionadas com o risco, o AUD e o NZD. Cá está então aqui o dólar index em forte recuperação. Reparem que no gráfico de 4 horas poderemos estar aqui a formar um padrão de cabeça e ombros invertido. Como é óbvio, não foi ativado, falta muito ainda para ser ativado, mas poderemos começar aqui a vislumbrar um padrão de cabeça e ombros invertido que poderia levar o dólar então para cima. Como tal, euro-dólar também a cair. Também reparem que inverteu aqui, atingiu o target teórico deste canal, inverteu, está a cair com alguma força. O cable também e, sobretudo, aqui os pares como as beta currencies, o AUD e o NZD, a caírem bastante, então, no dia de hoje. O Libra-Iene e o Euro-Iene mantêm-se aqui um pouco mais laterais e o dólar-Iene volta a recuperar. Vamos ver se é desta que atinge aqui novamente esta linha de tendência. Por último, aqui no mercado de criptomoedas, a Bitcoin mantém-se a negociar em range. O Ethereum atingiu então aqui, está muito próximo de atingir esta resistência que já vimos falar, e a Solana continua aqui a recuperar. Acredito que o potencial seja para vir aqui a esta zona, que seria uma zona interessante para shortar. Bem, por hoje é tudo. Ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.